Olá! Você já sabe como consultar informações e incluir informações em um banco de dados. Agora vamos aprender como criar um CRUD. CRUD, do inglês, significa Create, Read, Update e Delete, que, traduzindo para o português, significaria criar, ler, alterar e excluir dados. Então, as operações de inclusão, alteração e exclusão de dados são feitas com os comandos SQL insert, delete e update. Mas elas são efetuadas com o mesmo método do seu statement JDBC, ou seja, com o método update ou execute update. Nessa aula, nós vamos criar uma tabela que representa uma conta bancária. E nessa tabela nós vamos executar as operações de criação, alteração e exclusão de contas bancárias no banco de dados. Vamos criar a tabela? Então, vamos abrir aqui o nosso programa do Oracle, executar linha de comando SQL. Vamos conectar no banco utilizando o nosso login e senha. E agora vamos criar a tabela. O comando para criar uma tabela é create table e o nome da tabela vai ser conta. Essa tabela vai ter um campo número da conta do tipo number com duas posições e não vai aceitar nulos. O segundo campo vai ser o nome do cliente. O nome do cliente vai ser um campo de texto, varchar2, que aceita 15 caracteres. O terceiro campo vai ser o campo de saldo da conta, que é um campo numérico também, que aceita um número de até 10 dígitos e de 2 números para fração. E no final, nós vamos colocar o campo número como a chave da nossa conta. A chave primária dessa tabela. Pronto. Agora, podemos fechar a instrução e executar. A tabela foi criada. Se nós selecionarmos os registros dentro dessa tabela, não temos nada por enquanto. Então, você pode sair aqui dessa ferramenta de executar linhas de comando SQL e vamos agora criar a classe que vai realizar essas operações de CRUD na tabela. Tá? Então, vamos lá. Primeiro passo, vamos criar a classe chamada conta CRUD. E agora é importante a gente já esclarecer algumas coisas. As operações de inclusão, alteração e exclusão, elas deverão ser feitas por métodos diferentes uns dos outros. Isso significa que as suas operações de manipulação não poderão ficar dentro do bloco try, que abre a sua conexão e fecha a sua conexão. Tá? Então, tendo isso em mente, sabendo que você vai ter que separar essas operações em vários métodos que deverão utilizar uma única conexão, como é que a gente pode fazer isso? Nós já sabemos que não é uma boa estratégia abrir uma conexão várias vezes. Então, como é que a gente deve proceder nessa situação? Tá? Existem
várias estratégias para resolver esse problema. Uma delas poderia ser abrir uma conexão e chamar os vários métodos passando essa conexão para eles. Então, nós poderíamos ter um método que cria, outro que altera, outro que exclui e outro que lê as contas bancárias do banco. E todos esses métodos recebendo a mesma conexão de banco de dados que você criou. Tá? Então, para isso, nós vamos precisar também de uma maneira de enviar esses dados da conta bancária de um método para outro. E nada melhor que usar um objeto conta, né, da forma que a gente já fez algumas aulas atrás, para isso. Esse objeto ele vai representar os campos da tabela conta que a gente acabou de criar. Então, vamos criar a classe conta? Então, vamos aqui. New class conta. E essa classe ela deverá representar os dados da tabela conta. Então, quais são os dados que nós temos lá? O número da conta, que é o inteiro. Uma string representando o nome do cliente. E um double representando o saldo da conta. Agora, nós podemos criar um método construtor que inicialize esses valores. O número da conta, o nome do cliente e o saldo da conta. Pronto. Uma outra coisa que a gente pode fazer é sobrescrever o método toString para na hora que a gente estiver apresentando essas contas, a gente já conseguir ver aqui, né, o número da conta, o nome do cliente e o saldo dessa conta. Pronto, aqui está a nossa classe conta, que representa os dados de uma conta bancária, e eu vou utilizar esse objeto para criar os nossos métodos, né, de criação, de alteração, de exclusão de contas. Então, vamos criar o nosso primeiro método? Vamos construir um método que inclui uma conta no banco de dados. Então, esse vai ser um método público. Quero que qualquer pessoa possa utilizar esse método. Ele não vai retornar nada para a gente. Tá? Ele vai simplesmente incluir no banco de dados, utilizando uma conexão que a gente vai informar para ele, a conta que nós queremos criar. Então, esse é o nosso método. Qual é o comando que eu vou executar para criar essa conta? Comando insert into conta alguns valores. Quais valores? São 3 valores. Então, nós vamos ter 3 pontinhos de interrogação aqui. Tá? Os valores são o número da conta, o nome do cliente e o saldo. Agora, através dessa conexão, nós podemos criar o nosso statement. E usando esse statement, nós podemos incluir os dados no statement. Então, vou colocar aqui na primeira posição, nós temos o número da conta. Na segunda posição, nós temos o nome do cliente. E na terceira e última posição, nós temos o saldo da conta.
Vamos colocar o nosso statement dentro de um bloco try para que ele possa ser fechado depois que for utilizado. E vamos lançar as exceções no nosso método de criação. Pronto, aí está o nosso método que cria uma conta nova no banco de dados. Agora, nós podemos criar um outro método para consultar as contas que nós criamos, né? A gente vai precisar muito desse outro método. Então, esse outro método que consulta um conjunto de objetos no banco vai retornar para a gente uma lista desses objetos. Então, vou retornar aqui uma lista de contas. Vou chamar esse método de ler, passando aqui a conexão com o nosso banco de dados. Então, esse método ele vai ter que retornar um objeto de lista de contas. Então, já vamos retornar essa lista aqui no nosso método. E como é que a gente vai preencher essa lista? Vamos lá, vou aproveitar essa estrutura. O comando para selecionar os elementos na nossa tabela é o comando select. Vou informar aqui o número, o cliente e o saldo da tabela conta. Depois de criar o statement, eu vou precisar também criar o result set. Através do statement, quando eu executar o comando execute query. Aí sim, dentro do nosso método, nós podemos percorrer todos os elementos dentro do nosso result set com o método rs, com o método next do nosso result set. E agora eu vou adicionar à nossa lista uma nova conta. Então, new conta, passando aqui o quê? Na primeira posição, nós temos o número da conta, na segunda o cliente e na terceira o saldo. Então, do nosso result set, eu vou pegar na primeira posição um inteiro com o número da conta, na segunda uma string com o nome do cliente e na terceira um double com o saldo da conta. Adicionamos todos esses registros no result set, na nossa lista e retornamos a lista. Então, nós temos aqui os nossos dois métodos. Vou aproveitar e lançar a exceção aqui nesse método também. Nós temos já dois métodos na nossa classe, um que cria contas e outro que lê as contas do banco de dados. Agora vamos testar esses dois métodos lá no nosso método main. Então vamos aqui, main. E aqui, para executar esses dois métodos, né, eu vou precisar criar uma nova conexão. Então, você lembra qual é a URL de conexão com o Oracle? É essa daqui. Então, vamos abrir uma nova conexão através da classe DriverManager do método getConnection, passando a URL de conexão, o usuário e a senha. E vamos colocar essa nossa conexão dentro de um bloco try.
Perfeito. Essa operação também lança algumas exceções. Vou lançar a exceção no método main. E agora nós estamos prontos para executar os métodos que nós criamos. Os métodos da nossa classe conta CRUD. Então, dentro desse objeto, nós temos o método que cria uma nova conta, que é o método criar, onde eu vou passar a nossa conexão e a conta a ser incluída. Então, eu vou adicionar aqui algumas contas. Vou criar uma conta nova, a conta 1, do Ricardo, com R$1.000,10. Uma conta 2 para o Lawrence, de R$2.000,20. E uma terceira para a Beatriz, com R$3.000,30. Agora, usando o método criar, que nós implementamos, eu vou adicionar essas 3 contas ali dentro. Conta 1, 2 e 3. Pronto. E no final, eu quero apresentar todas as contas que estão no banco de dados. Então, CRUD.ler, passando a nossa conexão. Isso aqui vai retornar para a gente uma lista de contas que eu posso percorrer com for each. Vamos ver aqui o resultado? Os nossos registros não estão sendo incluídos. Vamos ver aqui qual é o problema. Então, no nosso método de criação, nós estamos executando, criando o statement, mas depois que nós estamos incluindo as informações, faltou efetuar a execução chamando o método executeUpdate. Aqui está. Então, aqui estava o erro. Vamos executar novamente. Pronto. Agora nós temos aqui os 3 registros que foram incluídos no banco de dados. Então, o nosso método de criação e de leitura das contas está completo. Agora vamos fazer outros métodos. Vamos construir um método que altera uma conta e outro que exclui uma conta. Esses métodos são muito semelhantes com esse método criar que nós fizemos. Então, o método de alteração. Eu copiei aqui esse método criar. Vou chamar esse método agora de alterar. E esse método vai receber a conexão e a conta novamente. Só que o comando vai ser diferente. Um comando de alteração de dados é o comando update, onde a gente informa o nome da tabela a ser alterada e os novos valores. O nome do cliente e o saldo deverão ser alterados, aonde o número da conta for igual ao número da conta que nós estamos recebendo aqui. E agora
a posição desses registros você também modificou. A primeira posição é o nome do cliente. A segunda posição é o saldo da conta. E a terceira posição é o número da conta. E vamos efetuar a alteração daquele registro. E um último método que nós vamos usar para excluir as contas. Excluir uma conta específica. Para você excluir uma conta específica, você vai executar o comando delete da tabela conta o registro que tenha o número de conta igual ao número que você vai informar. Então, o número da conta vai ser o campo que vai ser definido, o único campo, e nós vamos efetuar a atualização logo em seguida. Então, aí está. Nós temos agora esses vários métodos, o método de criação, de alteração, de exclusão e de leitura, né? E podemos usar esses métodos dentro do nosso método main para a gente poder testar. Então, o teste que eu quero fazer agora é com a conta 1. Então, eu quero primeiro alterar a conta 1. Então, vou pegar aqui conta 1, ponto, saldo, igual a R$ 9.000,99. E logo em seguida eu quero alterar essa conta. CRUD.alterar, passando a conexão e a conta que eu desejo alterar. Vamos ver aqui o resultado? Aí está. Agora a conta 1 tem R$ 9.000 e as outras mantém como estava. E um outro método é o método excluir. Então, eu vou utilizar esse método aqui, CRUD.excluir a conta 3. Vamos ver aqui o resultado agora. Pronto, no final nós temos apenas duas contas. Então é isso. Você aprendeu como criar vários métodos nessa aula que utilizam a mesma conexão para realizar suas operações. E você aprendeu também como executar as operações de criação, né, ou insert, update, delete e select no seu banco de dados, também conhecido como CRUD. Na próxima aula, vamos falar sobre transação. Até lá!